Bem-vinda ao canal. Minha sogra, aos prantos, me informou sobre a morte do meu marido e me mandou ao aeroporto para buscar o corpo. Ao esquecer o passaporte, voltei para casa e congelei de horror com o que vi na sala de estar. Naquela manhã de domingo, o abafamento paulistano já se fazia sentir. Eu estava sentada numa cafeteria familiar perto de casa, desfrutando de raros minutos de silêncio. Depois de uma semana de trabalho estressante, o gelo no meu latte já tinha quase derretido, deixando gotas frias nas paredes do copo. Eu observava os pedestres pensando no Tiago. Meu marido havia viajado há 3 dias a trabalho para Dubai. Ele disse que essa viagem era crucial para sua promoção, então eu estava preocupada com ele. Esperava que tudo corresse bem. De repente, o celular na mesa vibrou, quebrando o silêncio. Na tela apareceu Dona Sônia. Meu coração deu um pulo. Minha sogra raramente me ligava a essa hora, a não ser que fosse para pedir dinheiro ou para me repreender por ser uma nora ruim. Respirei fundo, passei a mão no peito para me acalmar e atendi a chamada. Do outro lado da linha, ouvi soluços de partir o coração, tão penetrantes que tive que afastar um pouco o telefone. Laura, Laurinha, que desgraça, meu filho e seu marido nos deixou. Meu Deus, por que esse castigo? Fiquei paralisada. O copo quase caiu da minha mão. Tentando manter a calma, perguntei: Dona Sônia, por favor, se acalme. O que aconteceu com o Tiago? Me explique direito. Dona Sônia continuava a chorar. Seus soluços se misturavam com gritos. O Tiago sofreu um acidente em Dubai. Acabaram de me ligar. Disseram que ele morreu. Laura, meu único filho morreu em terra estrangeira. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Todos os sons ao redor pareceram cair em um abismo. Tiago morto. Mas ainda ontem à noite, ele me ligou reclamando que a comida de lá era sem graça. Como isso pode acontecer? Levantei-me de um salto. Minhas pernas ficaram bambas. O chão parecia fugir debaixo dos meus pés. A senhora tem certeza? Como é possível? Ele estava a trabalho. Você ainda vai perguntar? Guinchou Dona Sônia. Acha que estou mentindo para você? Me disseram. Você precisa voar para lá imediatamente para o reconhecimento e para assinar os papéis da cremação. Volte para casa, pegue seu passaporte e vá direto para Guarulhos. Rápido, ou não vai conseguir ver seu marido uma última vez. Eu não tinha mais forças para pensar. A notícia terrível veio tão de repente que paralisou minha mente. A imagem de Tiago deitado e frio em um país estranho me fez chorar. Apesar das brigas que tivemos nos últimos anos de nosso casamento, apesar de ele ser um homem fraco que ouvia a mãe em tudo, ele ainda era meu marido, uma pessoa próxima a mim. Paguei a conta rapidamente e peguei um táxi. Na minha cabeça ecoava a ordem da minha sogra, para Dubai, imediatamente. Dona Sônia disse que sua saúde era frágil e que a notícia fez sua pressão disparar. Então ela não podia voar. E Lucas, o irmão dele, supostamente estava ocupado e indisponível. Tudo caiu sobre meus ombros. Ao voltar para nosso apartamento no Itaim Bibi, entrei como um furacão no quarto, jogando algumas coisas de qualquer jeito na mala. Minhas mãos tremiam, tudo caía. Eu chorava e arrumava as coisas, sussurrando preces para que tudo não passasse de um erro horrível. Mas os soluços de Dona Sônia ao telefone eram reais demais. Sua pressa insistente demais para alimentar falsas esperanças. Olhei para nosso quarto, onde o perfume de Tiago ainda pairava no ar. Tudo estava como no dia em que ele partiu. E agora, a morte nos separava. Uma sensação de luto me dominou. Respirar se tornou difícil. Fechei a mala, coloquei a bolsa no ombro e saí correndo do apartamento. Havia apenas um objetivo em minha mente: o aeroporto de Guarulhos. Eu precisava ir. Precisava trazer meu marido de volta para casa. O táxi voava pela Marginal Pinheiros em direção ao aeroporto. O motorista, vendo meus olhos vermelhos e a forma como eu me agarrava à bolsa, não ousou fazer perguntas. Apenas tentou dirigir mais rápido. O trânsito de São Paulo estava especialmente insuportável hoje. Os carros mal se moviam e meu coração queimava de impaciência. O telefone tocou novamente. Era Dona Sônia. Onde você está? Já está no aeroporto? Meu Deus, por que meu destino é esse? Uma nora lerda, um filho morto. Se você não chegar a tempo e o cremarmos sem você, o pecado será seu perante toda a nossa família, Laura. As palavras da minha sogra me feriram como facas. Contendo o ressentimento, respondi secamente: já estou a caminho do aeroporto. O trânsito está horrível. Estou tentando ir o mais rápido possível. Em Guarulhos, joguei o dinheiro para o motorista e corri com a mala para o saguão de embarques internacionais.
O barulho e a agitação do aeroporto contrastavam fortemente com minha alma despedaçada. Olhei para o painel em busca do próximo voo para Dubai. Havia um em 2 horas. Eu precisava me apressar. Furei a multidão em direção ao balcão de check-in. Quando a funcionária pediu meu passaporte para emitir a passagem, enfiei a mão com confiança no bolso da bolsa e não senti nada. Meu corpo estremeceu. Revirei a bolsa inteira. Batom, pó compacto, carteira, chave, celular, tudo estava lá, exceto o documento mais importante. Lembrei-me de como, em pânico, o tirei da gaveta do criado mudo em casa. Mas, aparentemente, o deixei em cima do móvel quando me estiquei para pegar o carregador do celular. Meu rosto ficou pálido. Senhora, você tem seu passaporte? Perguntou a funcionária com simpatia. Sem ele, não podemos emitir sua passagem. Eu fiquei paralisada no meio do aeroporto. Essa falha fatal era uma catástrofe. Se eu voltasse para o Itaim Bibi para pegar o passaporte, com certeza perderia este voo. Mas, sem o passaporte, eu não podia embarcar. Eu queria arrancar os cabelos, amaldiçoando minha distração. Em um momento tão crítico, com o marido morto e a sogra chorando, cometi um erro tão estúpido. Não havia outra saída. Tive que voltar. Arrastei a mala de volta para a saída em direção ao ponto de táxi. Um peso insuportável tomou conta da minha alma. Imaginei como Dona Sônia me amaldiçoaria quando soubesse. Ela me chamaria de inútil, uma mulher que não consegue nem se despedir do marido com dignidade. Entrei em outro táxi e sussurrei para o motorista. Para o condomínio Vista do Sol, no Itaim Bibi, por favor. O caminho de volta parecia uma eternidade. O sol da tarde estava se pondo. A cidade acendia suas luzes, mas para mim tudo era cinza. Encolhi-me no banco de trás. As lágrimas rolaram novamente. Senti pena de Tiago, de sua vida curta, e pena de mim mesma, forçada a carregar essa dor sozinha sob uma chuva de acusações de sua família. Chegando ao nosso prédio, paguei o taxista e, exausta, arrastei a mala para dentro. Eu planejava pegar o passaporte rapidamente e comprar uma passagem para o voo da noite. Mesmo que tivesse que passar a noite no aeroporto, eu estava pronto. Não podia deixar Tiago sozinho lá. O elevador parou no 15º andar. Saí para o corredor silencioso. A luz fraca projetava sombras longas e sinistras. Aproximei-me da porta do nosso apartamento procurando as chaves na bolsa. Mas, para minha surpresa, quando toquei na maçaneta, a porta se abriu. Eu me assustei. Tinha certeza de que a havia trancado. Será que, na pressa, esqueci de trancar? Ou seriam ladrões? Um calafrio percorreu minha espinha. Prendi a respiração e empurrei a porta com cuidado. Uma luz estava acesa lá dentro, e o que eu vi me fez petrificar. O sangue congelou nas minhas veias. Fiquei parada na soleira da porta, agarrando a alça da mala com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Diante de mim não havia um altar de luto, nem uma atmosfera de dor, mas uma pequena e aconchegante festinha bem na nossa sala de estar. No sofá creme, pelo qual eu economizei tanto com o bônus do ano passado, estava Tiago esparramado. Ele usava um pijama de seda, o rosto corado, fresco, sem o menor sinal de alguém que acabara de sofrer um acidente terrível, muito menos de estar morto. Em sua mão, uma taça de vinho tinto. Ao lado dele, sentada, estava Dona Sônia, minha sogra, que poucas horas antes chorava tão desesperadamente ao telefone. Agora ela descascava uma maçã habilmente e sorria de orelha a orelha. E então, meu filho, o que achou da minha atuação? Assim que eu gritei, a Laurinha acreditou na hora. Deve estar se acabando no aeroporto agora. Ela estendeu uma fatia de maçã descascada para o filho. Tiago abriu a boca, pegou a maçã e, mastigando, caiu na gargalhada. Mãe, você é a melhor. Minha esposa é uma tola. Qualquer coisa que você diga a ela acredita. Agora ela vai ficar correndo por Dubai procurando meu corpo, não vai encontrar, vai ligar e eu vou desligar o telefone. Vai ser um pânico só. Senti que meu peito estava prestes a explodir. Meus ouvidos zumbiam, mas cada palavra deles ressoava em minha cabeça como marteladas. Aquele era Tiago, meu marido, e aquela era Dona Sônia, a sogra que eu sempre tentei respeitar e tolerar. Encostei-me na porta, tentando não fazer nenhum som. O instinto me dizia que eu era testemunha de um espetáculo horrível e precisava saber de tudo antes de desmascará-los. Prendi a respiração, coloquei a mala no chão com cuidado, peguei o celular e com as mãos trêmulas liguei o gravador de voz.
No cômodo, a conversa entre mãe e filho continuava. Eles não suspeitavam da minha presença. Você planejou tudo direitinho? Perguntou Dona Sônia, tomando um gole de chá. A procuração e os documentos para transferir o apartamento precisam ser feitos rapidamente. Enquanto a Laurinha estiver fora por alguns dias, vamos passar este apartamento para o nome do Lucas. Quando ela voltar, o negócio estará feito. O apartamento não será mais dela. Pode até processar no Supremo Tribunal, se quiser. Tiago tomou mais um gole de vinho. Seu tom era de puro desprezo. Mãe, não se preocupe. Eu preparei tudo. Falsificar a assinatura dela é moleza. Embora o apartamento seja propriedade conjunta e os pais dela tenham dado metade, eu sou o proprietário nos documentos. Posso fazer o que quiser. O Lucas vai se casar logo. A Isabela é de família rica. Como ele vai levar a moça para casa dos pais? Sacrificamos um pouco a Laura pelo irmão mais novo. Qual o problema? Lágrimas jorraram dos meus olhos, mas não mais de dor, e sim de ódio. Meus pais, no interior, venderam o sítio e o carro. Juntaram cada centavo para me dar o dinheiro para este apartamento, esperando que a filha tivesse seu próprio canto na capital. E agora, eles planejavam roubar o suor e o sangue dos meus pais para bancar um cunhado preguiçoso. E, de qualquer forma, estalou a língua a Dona Sônia. Essa Laura é uma inútil. Tantos anos de casados e a barriga continua lisa, não nos deu um neto. Para que manter uma galinha que não bota ovo? Assim que pegarmos o apartamento, se divorcie dela. Eu encontro uma melhor para você. Mais jovem e mais bonita. Tiago assentiu com aprovação. Você está certa, mãe. Ela também já me cansou. Sempre chega do trabalho com uma cara azeda. Eu só não tinha tirado todo o dinheiro dela ainda. Por isso tive que aguentar. Morde o lábio até sangrar para não gritar. A raiva explodiu dentro de mim, queimando minha alma. Acontece que a fraqueza de Tiago era apenas uma máscara. Por baixo dela escondia-se um homem calculista, traiçoeiro e impiedoso. Eles não queriam apenas me enganar e me mandar para longe. Eles queriam tomar o apartamento, me jogar na rua sem nada e humilhar a mim e aos meus pais. Olhei para a tela do celular. A gravação já passava de 5 minutos. Suficiente, mais do que suficiente para uma prova irrefutável. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas. A esposa fraca que chorava pelo marido morreu junto com a notícia falsa de sua morte. Agora, aqui estava Laura, uma mulher traída, pronta para lutar por justiça. Agarrei a maçaneta e abri a porta com força. Ela bateu na parede com um estrondo ensurdecedor que abalou toda a sala de estar, cheia de risadas falsas. Que animação! O marido morreu e vocês estão aqui em plena festa? Minha voz soou fria e cortante, interrompendo a conversa alegre. A atmosfera na sala congelou instantaneamente. A taça caiu da mão de Tiago e se estilhaçou no chão. O vinho tinto se espalhou pelo piso branco como sangue fresco, jorrando de sua audácia. Tiago deu um pulo. Seu rosto corado ficou cinza pálido. Ele se levantou desajeitadamente, esbarrando na mesinha de centro de onde o chá derramou. Dona Sônia deixou a faca cair no prato. Seus olhos se arregalaram. Ela olhava para mim como se visse um fantasma. Eu permaneci de pé, com os braços cruzados. Meu olhar afiado se cravou nos 2 atores daquela peça medíocre. Laura. Tiago engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. Quando você voltou, por que não avisou? Não entenda mal. Eu queria te fazer uma surpresa. Eu ri. Uma risada amarga e desdenhosa. Mesmo agora, ele tentava usar sua língua mentirosa para esconder a verdade amarga. Surpresa? Você queria fazer uma surpresa anunciando sua própria morte, para que sua esposa sentisse uma dor infernal, largasse o trabalho e corresse para Dubai para buscar seu corpo? Ou a surpresa é que você está aqui, sentado, bebendo com sua mãe, enquanto eu enlouquecia de preocupação? A essa altura, Dona Sônia já havia se recuperado. Ela rapidamente retomou sua arrogância habitual, levantou-se, colocou as mãos na cintura. Sua voz estridente superou o ruído do ventilador de teto. Como você fala com seu marido, Laura? Ele voltou mais cedo, é a sua sorte. Ele só queria testar seus sentimentos, ver se você o amava de verdade. E você, pelo visto, é tão mesquinha. Em vez de se alegrar, fica aí reclamando. Olhei para Dona Sônia com nojo. Ela não só não sentia vergonha, como tentava virar o jogo e me culpar.
Mas hoje eu não era mais a Laura submissa que só sabia concordar. Não me venha com lições de moral. Testar sentimentos. Quem testa sentimentos enganando a esposa para mandá-la para o exterior para poder falsificar documentos e vender o apartamento em casa? Vocês acham que sou surda e não ouvi vocês planejando passar este apartamento para o Lucas para o casamento dele? O rosto de Tiago se contorceu. Ele deu um passo em minha direção, tentando pegar meu braço. Eu recuei. Meu olhar frio o fez parar. Laura, me escute. Não é nada disso que você está pensando. O Lucas vai se casar logo. A família da noiva exige que ele tenha um apartamento próprio. Eu sou o irmão mais velho, tenho que cuidar dele. Eu só queria passar o apartamento pro nome dele, temporariamente, para ele poder mostrar aos pais da noiva. Assim que tudo se resolvesse, eu passaria de volta para nós. Você é a cunhada dele. Você deve se sacrificar pela felicidade do seu cunhado. Quase vomitei com suas palavras. Passar temporariamente para mostrar. Como ele podia proferir uma mentira tão descarada? Eu conhecia muito bem a ganância daquela família. Assim que o nome do proprietário na escritura mudasse para Lucas, este apartamento deixaria de ter qualquer relação comigo para sempre. Eu seria simplesmente jogada na rua. Belo discurso, Tiago. Sacrificar. Por que eu devo sacrificar o suor e o sangue dos meus pais pela vaidade do seu irmão? Metade do dinheiro para este apartamento foi dada pelos meus pais. Que direito você tem de dispor dele? E você ainda teve a coragem de me chamar de inútil, planejando me expulsar e trazer outra? Tiago congelou. Ele não esperava que eu tivesse ouvido tudo. Em seu rosto bonito, mas mentiroso, refletia-se a confusão. Dona Sônia, vendo que o filho estava perdendo terreno, imediatamente partiu para o ataque. Já que ouviu, vou dizer na sua cara. Você está nesta casa há 3 anos e sua barriga continua vazia. Não pode nos dar um herdeiro, então você não tem direito a nada aqui. O apartamento está no nome do meu filho. Para quem ele quiser dar, é direito dele. Se for espertar, assina os papéis e talvez continue sendo esposa dele. Se não, suma daqui. As palavras de Dona Sônia foram a gota d'água. Eles arrancaram suas máscaras, mostrando sua verdadeira natureza gananciosa, cruel e desdenhosa. Olhei para a sala de estar, que um dia foi meu ninho aconchegante e agora parecia fria e estranha. Aquele plano astuto para tomar a propriedade, disfarçado de laços familiares e dever fraterno, foi desmascarado. Eu sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Lentamente, tirei o celular do bolso, deslizei o dedo pela tela. O que você está fazendo? Franziu a testa Tiago. Vai ligar para seus pais? Reclamar? Você já é adulta, não precisa envolver-los nos nossos problemas. Eu não respondi, apenas apertei o play. O som, claro e nítido, saiu do alto-falante, quebrando o silêncio opressor. Quando a Laurinha voltar, já teremos terminado com os documentos e passado o apartamento para o Lucas para o casamento dele. A voz de Dona Sônia soava triunfante. Seu rosto mudou de cor, do vermelho para um pálido mortal. Ela correu em minha direção, tentando arrancar o celular, mas eu recuei, levantando mais alto. Em seguida veio a voz de Tiago. Mãe, não se preocupe. Eu preparei tudo. Falsificar a assinatura dela. Sacrificamos um pouco a Laura pelo irmão mais novo. Qual o problema? Tiago ficou paralisado. Ele entendeu o poder devastador daquela gravação. Não era apenas uma prova de sua imoralidade, mas uma prova legal de conspiração para cometer fraude e apropriação indébita. Desliguei a gravação e olhei diretamente nos olhos dele. Você ouviu tudo, Tiago? Você e sua mãe acharam que eu era uma idiota. Cada palavra de vocês, cada plano, tudo gravado. Essa será minha prova no tribunal. Laura, se acalme. Ele gaguejou. Sua voz tremia. Vamos conversar como marido e mulher. Se você fizer isso, você vai me destruir. Apague a gravação e eu prometo, não vou transferir o apartamento. Eu juro. Suas juras não valem mais nada, interrompi. Como posso ficar calma quando meu próprio marido encena a própria morte para me enganar? Como posso conversar quando você e sua mãe estavam discutindo como me jogar na rua? Tiago, você não morreu, mas nosso casamento sim. Minhas palavras soaram como uma sentença de morte para nosso relacionamento podre. Dona Sônia, vendo que o filho estava cedendo, ficou furiosa. Você se atreve a ameaçar meu filho com um tribunal? Ah, sua nora ingrata, tentessou. Eu comprei este apartamento. Eu tenho direito a ele. Você não é ninguém aqui. Me dê esse celular. Ela se jogou em mim como um animal selvagem, mas Tiago conseguiu deter. Lá. Ele, ao contrário da mãe,
Entendia o quão perigosa era aquela gravação. Mãe, calha a boca, ele gritou. E a sogra se calou. Virando-se para mim, ele mudou o tom para um suplicante. Laura, me perdoe, eu estava errado. O que você quer? Eu faço qualquer coisa, só não faça um escândalo. Vamos recomeçar. Olhei para ele com desprezo. Aquele homem estava disposto a trair a esposa por vaidade e agora se humilhava e implorava, com medo de perder sua reputação e seus bens. É tarde demais, Tiago. Não haverá recomeço. Vou pedir o divórcio e vou recuperar tudo o que me pertence. Pode esquecer de roubar um centavo de mim. Dizendo isso, virei-me e fui para o quarto. Ouvi atrás de mim os gritos e maldições de Dona Sônia, o suspiro pesado de Tiago, mas nada disso me machucava mais. Meu coração estava petrificado pela crueldade deles. Era hora de agir. Entrei no quarto, bati a porta com força e me tranquei. Do lado de fora, ouvi os gritos de Dona Sônia. Ela estava encenando um espetáculo, gritando que a nora vilã queria roubar a casa e matar o marido. Antes, eu teria ficado com medo e saído para pedir desculpas, mas hoje eu não me importava. Respirei fundo, tentando manter a mente clara. Primeiro, cancelei a reserva do voo. Depois, liguei para o Rafael. Rafael era meu melhor amigo desde a faculdade e agora um advogado famoso e bem-sucedido em São Paulo. Eu sabia que só ele poderia me ajudar. Rafael, preciso da sua ajuda, eu disse, rápida e claramente. O Tiago encenou a própria morte para me enganar e me tirar do país para, junto com a mãe, tomar nosso apartamento. Acabei de pegar, luz no flagra. Tem uma gravação de voz. Quero entrar com o divórcio e a partilha de bens imediatamente. Do outro lado da linha houve um silêncio por alguns segundos. Você tá falando sério, Laura? Isso é muito grave. Onde você tá agora? Está segura? Tô em casa. Trancada no quarto. Vou pegar minhas coisas e sair. Não consigo ficar aqui nem mais um minuto, ok? Pegue seus pertences pessoais mais importantes, documentos, economias, a escritura do apartamento. Não discuta com eles em hipótese alguma. Vou mandar um assistente para te buscar, ou então vá para qualquer hotel e me mande o endereço. Amanhã de manhã eu vou até aí e discutiremos o plano de ação. E guarde essa gravação. É a sua principal arma. Depois de desligar, senti-me mais confiante. Peguei uma mala grande. Não peguei muitas roupas, deixei de lado todos os presentes de Tiago. Abri o pequeno cofre. Felizmente, eu sempre guardei os documentos importantes. Peguei a escritura do imóvel, minhas cadernetas de poupança pessoais, a certidão de casamento e as joias que meus pais me deram no casamento. Escondi tudo no fundo da mala. Troquei de roupa, vestindo um terninho de negócios, arrumei o cabelo cuidadosamente e retoquei o batom. A mulher no espelho não parecia mais exausta e assustada. Ela estava determinada e forte. Do lado de fora, Dona Sônia não se acalmava. Abra a porta! O que você está fazendo aí, roubando o dinheiro do meu filho para fugir com seu amante? Vou chamar a polícia agora mesmo. Eu sorri. Quem não deve, não teme. Fechei a mala, peguei a bolsa e destranquei a porta. Ao sair, de cabeça erguida, dei de cara com eles. Aonde você vai? Perguntou Tiago, assustado. Ao me ver de terninho e com a mala. Aonde eu vou não é mais da sua conta. A partir deste minuto, vivemos separados. Todas as questões serão resolvidas pelo meu advogado. Dona Sônia se jogou na minha mala. Não se atreva a sair. O que tem aí? Abra. Com certeza você roubou nosso ouro. Tire as mãos, olhei para ela com um olhar gelado. Aqui só tem minhas coisas pessoais e meus bens. Se a senhora me tocar de novo, vou registrar uma queixa por cárcere privado e agressão. Minha firmeza a fez recuar. Arrastei a mala com orgulho em direção à saída, deixando para trás duas pessoas atônitas e furiosas. A porta se fechou, encerrando um capítulo da minha vida cheio de mentiras e sofrimento. Mal me afastei da porta. Tiago saiu correndo atrás de mim no corredor. Dona Sônia o seguia, xingando alto, o que fez os vizinhos começarem a espiar de suas portas. Laura, espere! Você não pode levar os documentos do apartamento. Devolva a escritura. Gritava Tiago, esquecendo toda a decência. Os vizinhos começaram a se juntar. Era exatamente o que eu precisava. Para que você quer a escritura? Para passar o apartamento para o seu irmão? Falei alto e claro. Este apartamento custou R$ 2 milhões na época da compra. Meus pais venderam o sítio deles e me deram R$ 1 milhão. Tenho todos os extratos bancários. Você acha que tenho o direito de simplesmente roubar o trabalho dos meus pais assim? Sussurros se espalharam.
As vizinhas começaram a apontar para Tiago e sua mãe. Nossa, e parecia uma família tão decente. Acontece que queriam roubar a nora. Pobre Laura, tão quieta. E foi cair numa família dessas. Dona Sônia, ao ouvir os cochichos, ficou roxa. Não acreditem nela. Que dinheiro dela? O quê? Se ela se casou com meu filho, o dinheiro dela é nosso dinheiro. A esposa deve seguir o marido. É dever dela investir na família do marido. E agora ela quer se divorciar e fugir com todo o dinheiro, deixando meu filho sem nada. Dona Sônia, estamos no século XXI. Eu ri. As leis são as mesmas para todos. Os bens adquiridos no casamento são comuns. E ainda mais este dinheiro que meus pais me deram. E tenho provas da origem dele. Exijo que o apartamento seja vendido e o dinheiro dividido meio a meio. Ou vocês me devolvem meus R, 1 milhão mais a compensação pela valorização do imóvel. Laura, não vamos fazer um escândalo, tentou me acalmar Tiago. Você sabe, o Lucas precisa do apartamento para o casamento. Empreste a escritura por um tempo. Depois do casamento, eu devolvo imediatamente. Emprestar para você transferir imediatamente, interrompi. Eu não acredito mais em você. Se você foi capaz de encenar sua própria morte, é capaz de tudo. A escritura está comigo. Vou apresentá-la ao juiz para solicitar o bloqueio judicial do imóvel. Até a decisão do tribunal, ninguém da sua família poderá fazer nada com este apartamento. E se eu descobrir que você falsificou documentos, você vai para a cadeia, Tiago. Ao ouvir a palavra cadeia, Tiago empalideceu. Nesse momento, o segurança do condomínio, chamado pelos vizinhos, se aproximou. Por favor, mantenham a ordem. Este é um prédio de família, não uma feira. Se não pararem, vou chamar a polícia. Dona Sônia se calou. Tiago, lançando-me um olhar de puro ódio, arrastou a mãe de volta para o apartamento e bateu a porta. Agradeci ao segurança e aos vizinhos e fui pro elevador. O primeiro round era meu. No dia seguinte, eu estava no escritório de Rafael, no 20º andar de um arranha-céu na Avenida Faria Lima. Seus documentos estão em perfeita ordem, Laura, disse ele, depois de analisar os papéis. A escritura em nome de ambos, os extratos das transferências de seus pais e, o mais importante, a gravação. Eu ouvi com atenção. As ações de Tiago e sua mãe se enquadram no crime de estelionato, sem mencionar a grave violação do Código Civil. O que eu faço agora? Perguntei. Vou preparar a petição de divórcio unilateral e o pedido de bloqueio judicial do apartamento. Mas primeiro, precisamos nos encontrar com eles para que entendam a seriedade das consequências. Hoje à tarde, eu e um assistente iremos lá com você. Às 14h, chegamos ao nosso antigo prédio. Toquei a campainha. Tiago, ao abrir e me ver com 2 homens de terno, ficou chocado. Você de novo. Trouxe homens para casa? Rafael deu um passo à frente e estendeu seu cartão de visita. Boa tarde, Tiago. Sou o advogado Rafael Mendes. Represento os interesses da minha cliente, Laura. Estou aqui para discutir algumas questões legais com você. Por favor, nos deixe entrar. Tiago, com a mão trêmula, pegou o cartão. Na sala estava sentada Dona Sônia. Prezados, começou Rafael, colocando os documentos sobre a mesa. Com base nas provas fornecidas pela minha cliente, incluindo a gravação de áudio da sua conversa, temos todos os fundamentos para abrir um processo criminal contra vocês por formação de quadrilha com o objetivo de apropriação indébita por meio de fraude. A encenação da morte para enganar e alienar ilegalmente a propriedade é um crime grave. O rosto de Dona Sônia se contorceu. Tiago começou a suar frio. Nós estávamos só brincando, gaguejou ele. Se foi brincadeira ou não, o juiz decidirá, cortou Rafael. Já entramos com o pedido de bloqueio do apartamento. Qualquer tentativa de vender, ou hipotecar, será ilegal. Aconselho vocês a aceitarem um acordo. Se continuarem a ameaçar minha cliente, encaminharemos o caso às autoridades. O profissionalismo e a dureza de Rafael quebraram a resistência deles. Dona Sônia sentou-se de cabeça baixa. Tiago assentia, tremendo. Ele entendeu que a antiga Laura estava morta. Agora, diante dele, havia um adversário sério com um forte apoio jurídico. Decidi não ficar naquele apartamento nem mais um segundo e peguei minha mala. Rafael me levou para um hotel 5 estrelas no centro. Fique aqui por alguns dias, descanse. As despesas são por minha conta. Depois a gente acerta. Não volte para aquele apartamento sozinha. Eles, em desespero, podem fazer alguma besteira. Bloqueei os números de Tiago e Dona Sônia. Agora Rafael cuidava do meu caso. Na manhã seguinte, acordei com uma enxurrada de mensagens no grupo da família no WhatsApp, chamado Família Feliz. Dona Sônia, às 6 da manhã, enviou uma mensagem de cortar o coração.
Gente, pelo amor de Deus, me ajudem. Minha nora Laura, que eu amava como uma filha, enlouqueceu de vez. Enquanto o marido se matava de trabalhar na viagem, ela arrumou um amante, um advogado. Eu peguei os dois no flagra, então ela fugiu de casa e agora quer tomar o apartamento do meu Tiaguinho. Ela nos caluniou, contratou bandidos para me ameaçar, uma pobre idosa. Como posso viver com uma nora cobra dessas? Abaixo da mensagem, uma foto tirada sorrateiramente, onde eu entrava no carro de Rafael. O ângulo foi escolhido para parecer que estávamos nos beijando. Imediatamente choveram comentários das tias e tios. Nossa, parecia tão quietinha, mas na verdade... Pobre Dona Sônia criou uma cobra no seio. Gente, assim tem que ser expulsa. Meu sangue ferveu. Dona Sônia era uma mestra da manipulação. Ela usou a opinião da família para me difamar, mas cometeu um erro. Calmamente tirei prints de toda a conversa e em seguida peguei aquela mesma gravação de áudio e a enviei para o grupo com a legenda: Queridos parentes, por favor, ouçam essa gravação até o fim e depois julguem quem é a cobra aqui. O marido que encena a própria morte para roubar a esposa ou a sogra que o ajuda nisso. A verdade está aqui. Quem precisar de provas legais, eu forneço. Um silêncio sepulcral tomou conta do grupo. 5 minutos depois, a primeira a escrever foi a tia Célia, a pessoa mais respeitada e direta da família deles. Sônia, como você explica isso? É a sua voz. E a voz do Tiago. Como vocês puderam pensar numa baixaria dessas? É uma vergonha para toda a família. Imediatamente choveram mensagens dos outros. Tiago, que vergonha, cara. Um homem roubando o dinheiro da esposa e a gente acreditando que a Laura tinha um amante. Acontece que você mesma enganou. Traidor? Dona Sônia tentou se justificar, mas suas palavras patéticas se afogaram na torrente de acusações. No final, não aguentando a vergonha, ela me removeu do grupo, mas isso não importava mais. Eu a tinha desmascarado para toda a família. À tarde, Lucas apareceu no hotel. O que você fez? Ele me atacou. Por causa da sua gravação, a pressão da minha mãe subiu, ela desmaiou. Você quer matá-la? Retire a queixa imediatamente e devolva os documentos do apartamento. A Isabela só se casa comigo se eu tiver um apartamento em São Paulo. Você está arruinando meu futuro! Seu futuro está em suas mãos, respondi friamente. Quer se casar? Vá trabalhar e compre um apartamento. Por que eu tenho que sustentar você? O que te custa? Você é rica, ele gritou. Dê o apartamento e eu convenço o Tiago a não se divorciar de você. Eu ri. Obrigada, não precisa, eu sonho com o divórcio. E você não vai ter o apartamento. E diga ao seu irmão e à sua mãe para se prepararem para o tribunal. Ele tentou me agarrar, mas a segurança do hotel rapidamente o imobilizou e o jogou na rua. No dia seguinte, Rafael me mostrou novos documentos. Eram extratos das contas de Tiago dos últimos 2 anos. Todos os meses após o salário, ele transferia automaticamente 5 mil para a conta de sua mãe. Mas ele me dizia que seu salário era de apenas 8 mil sussurrei. Ele me dava 2 mil para as contas de casa e ficava com o resto para suas despesas. Eu pagava a maior parte das contas e a prestação do apartamento. Ele mentiu para você, disse Rafael, gentilmente. Sua renda real era de cerca de 20 mil por mês. Em 2 anos, ele transferiu para a mãe quase 120 mil. E ela, por sua vez, investiu esse dinheiro na compra de um apartamento no complexo em construção residencial Brisa do Rio, em nome do Lucas. Fiquei chocada. Eles não queriam apenas tomar nosso apartamento. Eles passaram anos desviando dinheiro do nosso orçamento familiar para comprar um apartamento para o Lucas. Isso é alienação ilegal de bens adquiridos em conjunto, disse Rafael. Podemos exigir a devolução desse dinheiro. Rafael, eu sei o que fazer, eu disse. Ouvi o Lucas se gabando para a noiva de que comprou o apartamento sozinho. É hora de abrir os olhos dela. Fui ao estande de vendas do Brisa do Rio. Lucas e sua noiva, Isabela, estavam justamente assinando os papéis. Lucas, querido, comprando um apartamento tão grande e não convidou a cunhada para comemorar? Eu disse em voz alta, aproximando-me da mesa deles. Laura, o que você está fazendo aqui? Ele gaguejou. Isabela, olá. Sou a esposa do irmão mais velho dele. Coloquei os extratos bancários na mesa. A prova de que seu noivo está comprando este apartamento com dinheiro roubado da minha família. Ele está desempregado há 3 anos. O rosto de Isabela se alongou. Lucas, isso é verdade? Você disse que era vice-diretor. Não escute ela! Ela é louca! Gritou ele. Veja você mesma, Isabela, eu disse. Todas as transferências do meu marido para a mãe dele e dela para a construtora.
Você quer se casar com um mentiroso e ladrão que vive às custas do irmão e da esposa dele? Isabela se levantou. Seu rosto ardia de raiva e vergonha. Seu mentiroso! Ela deu um tapa na cara de Lucas. Você disse que era milionário, mas estava roubando sua própria família para me impressionar. Ela tirou o anel do dedo, jogou no rosto dele e, pedindo desculpas a mim, saiu de cabeça erguida. Lucas ficou sentado no chão, esmagado e humilhado. À noite, o trio veio ao meu hotel. Fizeram um espetáculo no lobby. Dona Sônia se jogou aos meus pés, chorando. Tiago e Lucas se ajoelharam, implorando por perdão. Parem com essa comédia, eu disse, friamente. Eu não acredito em vocês. Preparem-se para o tribunal. Então, Dona Sônia se levantou e começou a me amaldiçoar. Calmamente, pedi a segurança para chamar a polícia. Ao ouvirem a palavra polícia, eles fugiram imediatamente. 2 dias depois, Tiago deu um novo golpe. Ele enviou para todos os grupos de trabalho da minha empresa aquela mesma foto minha entrando no carro de Rafael com a legenda: a chefe de marketing trai o marido doente com um amante milionário e contrata bandidos para espancar a sogra. Ela é digna de ser uma líder? Fui chamada pelo diretor. Laura, preciso de explicações. É calúnia, respondi calmamente. E posso provar. Permita-me convocar uma reunião de emergência. Na sala de conferências lotada, projetei em uma tela grande todas as provas. Os documentos do carro de Rafael, minha certidão de casamento, a gravação de áudio, os extratos bancários do roubo de dinheiro e os prints das ameaças de Tiago. Quando a gravação terminou, a sala explodiu em aplausos. Os colegas me abraçaram e o diretor se desculpou publicamente e prometeu total apoio. O dia do julgamento. Tiago e sua família pareciam patéticos e abatidos. O advogado deles tentou apelar para a pena e as tradições, mas contra as provas irrefutáveis de Rafael, ele não teve chance. O juiz proferiu a sentença. Nosso casamento foi dissolvido. O apartamento foi dividido, mas devido às ações fraudulentas de Tiago e sua culpa na dissolução do casamento, recebi 70% do seu valor. Além disso, o tribunal o obrigou a devolver os 120 mil que ele roubou. Essa quantia foi deduzida de sua parte. No final, após todas as deduções, ele não ficou com praticamente nada. Tornei-me a única proprietária do apartamento. A família de Tiago deixou o tribunal desolada. Ele me lançou um último olhar, cheio de arrependimento tardio. Eu me virei friamente. 6 meses se passaram. Vendi aquele apartamento cheio de más lembranças. Com o dinheiro, comprei uma casa menor em um bairro tranquilo e arborizado e abri minha própria floricultura, Porto Seguro, o sonho da minha juventude. Minha vida se tornou calma e feliz. Rafael me visitava com frequência e algo mais estava florescendo entre nós. Uma noite, eu estava regando as flores na entrada da loja. Uma moto velha parou na calçada. O piloto, com um uniforme desbotado de entregador de aplicativo, comia avidamente um pão francês seco. Eu congelei ao reconhecer Lô. Tiago. Ele havia envelhecido uns 10 anos, estava magro, com olheiras profundas. Ouvi dizer que, após o divórcio, ele foi demitido por causa do escândalo. Lucas se endividou até o pescoço e estava fugindo de agiotas. Dona Sônia sofreu um leve derrame e se mudou para o interior, vivendo com os trocados que Tiago lhe enviava. Ele levantou os olhos e nosso olhar se encontrou. O pedaço de pão caiu de suas mãos. Em seu rosto sujo, refletiam-se vergonha e humilhação. Ele rapidamente ligou a moto e partiu, como se estivesse fugindo de seu passado. Eu o observei ir embora sem raiva ou satisfação, apenas calma. Eles receberam o que mereciam. E eu renasci. Entrei na minha loja e o aroma das flores me envolveu. O sol da tarde entrava por entre as folhas. Eu sorri e inspirei profundamente o ar da liberdade. A vida era bela, e a verdadeira felicidade estava apenas começando.